Agora, vamos começar o programa com um assunto muito legal. Eu acho que muitas pessoas já ouviram falar da detox, da dieta detox, mas nem todas as pessoas sabem exatamente o porquê a gente tem que realizar uma dieta detox, ou mesmo se todo mundo precisa dessa dieta, né? Qual o período que ela deve permanecer na nossa vida e no nosso dia a dia? Porque eu não acho que também seja uma dieta para o resto da vida. Para entender tudo isso, a gente vai conversar com a nutricionista Ingrid Bigoto. Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bom? Carol. Prazer em recebê-la. Que bacana. Falar de dieta detox, eu acho que tem muitas dúvidas. Primeiro, por quê? O que eu queria começar te perguntando. Esclarecer o que é o detox. Que eu acho que o detox é diferente de desintoxicar, né? Na verdade, parece, mas não é uma coisa meio assim? Na verdade, a desintoxicação do organismo, ela acontece em todas as células, né? Com a finalidade realmente de eliminar as toxinas. Então, células do cérebro, dos pulmões, dos rins, mas principalmente do fígado. 60% acontece no fígado e 20% acontece no intestino. Porque são conhecidas hoje, Carol, mais de 4 milhões de substâncias intoxicantes, né? Substâncias que intoxicam o organismo. Sendo que 3 milhões delas são consideradas de alto risco. Nossa, e podem trazer doenças. Podem trazer doenças. E são encontrados no nosso cotidiano, por exemplo, nas carnes, né? Os hormônios das carnes, os agrotóxicos dos vegetais, na água contaminada. Mesmo na água tratada, pode ser que tenha resquícios de substâncias tóxicas, no solo, no ar, enfim, né? No nosso cotidiano a gente está sempre exposto a essas toxinas. E sem querer a gente acaba ingerindo isso diariamente. Não, exatamente, né? E o grande problema do excesso de toxina no nosso organismo é que elas agem danificando as células e causando problemas graves como doenças, né? Como câncer, por exemplo, que é bem grave. Só que o nosso corpo, ele fala, né? Através de sinais e sintomas que nós estamos intoxicados. Por exemplo, enxaqueca, irritabilidade, cansaço, retenção de líquidos, dores articulares, enfim, a gente consegue identificar essa intoxicação do corpo através desses sinais e sintomas. Olha, então quem está se sentindo aí mais cansado, não está conseguindo dormir direito, um estresse maior, uma irritabilidade, até aquela sensação meio deprê. Exatamente, pode. Possivelmente o organismo, então, está com excesso de toxinas. Exatamente. E aí, a gente entra, então, com a detox. Isso. Todas as pessoas podem passar pela dieta detox ou não? Existem alguns grupos que não são recomendados. Sim, na verdade, todos nós temos que desintoxicar o nosso corpo todos os dias, né? Exatamente, até uma questão de pro resto da vida, pro resto da vida. É pro resto da vida? Eu pensei que foi só um período. Não, porque assim, como nós estamos expostos, né, às toxinas em todo o tempo, então todo o tempo nós também temos que otimizar essa desintoxicação do corpo. É claro que tem pessoas que estão mais intoxicadas e nesse caso precisa de um choque, né, no corpo para desintoxicar. Mas do mais tem que pro resto da vida permanecer com uma alimentação equilibrada, que é o que a gente vai falar. Então, o início dessa detox, por exemplo, eu já li que existem algumas dietas detox, que a gente não pode comer vários alimentos, que a gente tem que tirar por uma semana tal grupo, aí em outra semana outro grupo, tal, e assim por diante. E aí, em determinado momento, a gente pode voltar a comer aqueles grupos, porém, numa quantidade limitada. Como seria, então, esse planejamento da detox? Como que a gente vai fazer isso, assim, primeiro passo, primeira semana, para a gente ter uma ideia? Na verdade, assim, a desintoxicação, como eu disse, né, tem pessoas que estão muito mais intoxicadas e precisa de um power no início. Alimentos orgânicos é o ideal para poder estar consumindo, porque não tem esse excesso de agrotóxico, né, nas hortaliças e frutas em geral, e também nas hortaliças e frutas em geral, e também o que o pessoal quase não pensa é nos alimentos de origem animal orgânicos. Então, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença por conta dos hormônios, né, produzidos nessa carne. Então, a pessoa que quer desintoxicar, ela tem que partir para essa área mais orgânica. E é interessante o orgânico da parte animal, porque o animal, quando ele adoece, por exemplo, ele é tratado com fitoterápico. Olha que bacana, né? Não é usado medicamento na alimentação do animal. A ração, né, enriquecida com oligoelementos, com ômegas, com vitaminas e minerais, é diferente. Agora, tem um grupo de pessoas, né, que está com o intestino muito intoxicado. Por exemplo, sintoma de intestino intoxicado. Diarreia ou fezes mais pastosas. Eu sei que isso não é um bom horário para a gente falar sobre... Mas é importante, mas é importante, né? Aí essas pessoas precisam, por exemplo, fazer a exclusão de leite e derivados, né? Porque esses alimentos, eles prejudicam o bom funcionamento do intestino. Fazer a exclusão de álcool, enfim. Aí tem os alimentos mais específicos, glúten, mas é um caso mais particular. Isso, quando o intestino, ele sinaliza principalmente essa parte mais do intestino mais solto, mais diarreia. Mas é claro que o intestino preso também é um sinal
sinal, né, de intestino intoxicado. Então, por exemplo, aqui você trouxe alguns exemplos para a gente falar o que vai entrar nessa dieta detox. Sim, sim. Mas, como você falou, para o resto da vida. Só que, como que a gente vai introduzir esses elementos que a gente está vendo aqui e tirar aqueles que a gente sabe que vão intoxicar o organismo? Então, isso não é fácil. Não, não é fácil. Mas por isso que a gente propôs a pauta detox. Na verdade, uma mudança de comportamento alimentar, né? Que precisa ser gradativa, a pessoa começa retirando leite e derivados por um tempo, glúten se for necessário, introduzindo alimentos que vão fazer bem. Então, os integrais, por exemplo, né? O arroz integral, o gergelim... eu trouxe aqui também, por exemplo, o sal, né? Um sal enriquecido com ervas, então manjericão, gergelim, até o próprio alecrim, eu trouxe o alecrim aqui separadinho, que ele tem polifenóis, que é super importante para desintoxicação. As castanhas, né? As castanhas com alto conteúdo um teor alto de zinco e selênio, que também faz parte das enzimas desintoxicantes. Tá. Isso a gente pode consumir como? Qual seria o limite? Porque a gente sabe também que esses alimentos têm calorias, enfim, o arroz, carboidrato. Então a gente tem que ter também um limite para consumir. É tudo dentro das porções, né? Tá. Tudo dentro das porções. Por exemplo, castanha, de 3 a 4 castanhas no dia, semente de abóbora, semente, né, de girassol, enfim. O sal, a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com o teor de sódio, mas também esse sal enriquecido com ervas vai fazer grande diferença para usar em todas as preparações. Eu trouxe aqui também, por exemplo, a sardinha, né, que é um alimento de origem animal, mas é rico em ômega e também tem vitamina B12, que é importantíssima para o processo de desintoxicação. Tá. Porque a gente não pode comer carne, então, nesse período? Carne se for orgânica. Certo. Né, por conta realmente, porque assim, a desintoxicação ela tem fases, né, e as pessoas não entendem isso, então ela é composta por 3 fases, a desintoxicação. Vamos lá. A fase primeira, ela produz substâncias mais tóxicas ainda, olha só que interessante. Só que ela precisa de vitaminas do complexo B, por exemplo, vitamina B2, B3, B6, B9, B12, substâncias como flavonoides. Tá. E para eliminar essas toxinas. Exatamente. A segunda etapa da detox... E o que a gente não pode comer na primeira etapa? Não tem uma questão de não poder comer, a não ser que seja um caso mais específico, a gente retire, né, o leite, derivados, isso, e o glúten. Mas a gente precisa acrescentar nutrientes, porque tem minerais e substâncias, né, que são fundamentais para esse processo de desintoxicação que acontece dentro das nossas células. Entendi. Então, na primeira fase, a gente não vai retirar muita coisa, a gente vai acrescentar. A gente retira leite e derivados, né, retira... Pão também? Pão não. Pão não retira, tá? Mas a gente acrescenta o pão na forma integral, claro, né? Perfeito. E pode ter glúten? Otimizar... Se pode ter glúten? Não. Na primeira fase a gente tira o glúten também. Glúten também. Sem glúten então, também. Tudo que tem glúten na primeira fase não pode. Exatamente. E leite e derivados também não. Também não. Mas tudo que está aqui pode. Em todas as fases. Em todas as fases. Ótimo. Aqui eu trouxe o açafrão também, que está sendo muito estudado com relação, né, ao câncer, principalmente. A curcumina que tem no açafrão, pode abusar do açafrão, isso como tempero. Né? Aqui o repolho, o alho, que contém enxofre na composição. O enxofre ele está associado na segunda etapa de desintoxicação. Né? Essas etapas que eu estou te dizendo, Carol, elas são subsequentes. Tá? É bem rapidinho que acontece Uma dentro do semana, corpo. já outra semana a gente já tem que mudar. Não, os alimentos são esses que compõem a desintoxicação, mas eu falo, essas etapas de detox acontecem dentro das nossas células, ela é bem rapidinha. Ah, isso é ótimo. É bem rapidinho, então a primeira etapa usa lá, vitamina B2, como eu disse, B3, B6, bom, fez a primeira etapa, aí dentro da célula ainda continua a desintoxicação por parte, né, do enxofre, de alguns aminoácidos específicos, vitamina B5. E com a detox a gente consegue perder peso? Consegue. Emagrecer mesmo? Consegue. Consegue, porque as toxinas, elas estão envolvidas num processo que nós chamamos, elas agem como disruptores metabólicos dentro do nosso organismo, desarranjando, né, ocasionando uma desarmonia na produção e na utilização de hormônios. Então, para a obesidade, é fundamental se utilizar esses alimentos e desintoxicar, porque senão tem dificuldade sim para emagrecer. Isso é legal. E também pensando no intestino, né? Porque a gente não pode deixar de lembrar que para a obesidade o intestino também é fundamental. Considerando que o intestino, ele participa de 20% do processo de detox do nosso corpo, né? E ele produz substâncias que sinalizam no cérebro a nossa saciedade ou vontade de comer. Olha que bacana. O intestino produz substâncias como CCK, enfim, né, peptídeos PY, Y, são substâncias que sinalizam a nossa fome ou a nossa satisfação. Não quero comer. E se isso está desregulado, a gente vai ter mais fome. Isso, exatamente. Mais ou menos isso. O intestino participa disso. Agora, para ver se eu entendi.
Quando a gente está com o organismo, então, com muita toxina, ele causa um problema tão grande que a gente pode, inclusive, deixar o nosso metabolismo mais lento. Exatamente. É mais ou menos isso? É isso mesmo. E quando a gente insere na alimentação esses itens que você citou, que podem ser os itens da dieta detox, a gente vai regular de novo o metabolismo. Vai otimizar a liberação de toxinas, que essas toxinas agiriam como disruptores metabólicos, desorganizando todo o metabolismo. Nossa, então o negócio é o seguinte, não basta fazer uma dieta, melhorar a alimentação, comer direitinho. É legal passar pelo detox antes disso tudo, para quando o organismo receber essa alimentação já balanceada, recebê-la com as células bem. Bem, exatamente. Então, quanto tempo, assim, se a gente fosse falar em tempos, a primeira etapa duraria quanto tempo? 4 semanas, 1 mês, depende tudo de como o paciente, né, ou o cliente chega para nós com sinais de intoxicação, né? Os sinais e sintomas que eu disse no início. Então depende bastante, mas em média 4 semanas, 1 mês, depois a gente entra com os alimentos de novo, pode voltar com leite, mas a gente entra com orgânico, então se a pessoa acostumou com a soja ou outras bebidas à base, né, de castanhas, enfim, hoje está bastante também na moda, né, essa questão e leite à base de castanhas faz toda a diferença. Olha que bacana. Então, além de tudo, a gente tem que prestar atenção, claro, nas respostas do nosso organismo. Sim. Nem todas as pessoas vão ter o mesmo resultado no mesmo tempo. Exatamente. É mais ou menos isso. Exatamente. E homens e mulheres têm o mesmo efeito quando a gente fala da dieta detox? Ou tem aí algumas mudanças? Porque os homens, eles acabam emagrecendo antes que a gente, eles têm mais facilidade, os nossos hormônios complicam alguma coisa, né? E no detox? Na questão de desintoxicação é igual para homens e mulheres, né? Os homens têm fatores hormonais que facilitam, né, um estilo de vida diferente, enfim. Uma atividade física para um homem é muito mais rápido que para nós mulheres, então tem toda uma particularidade. Mas no geral a desintoxicação para ambos os sexos funciona. Fazendo detox, a gente pode manter a atividade física que a gente está acostumado? Então, quem corre vai ter a mesma energia para praticar a atividade física? Sim. Ou vai ser um período que a gente vai ter aí, como vamos ter que tirar algumas coisinhas da alimentação, a gente se sinta mais fraquinho, alguma coisa assim? Não, porque a gente só muda a qualidade do alimento. Por exemplo, para exercício físico precisa de carboidrato. Entra com carboidrato complexo, né, arroz integral, os pães integrais, até mesmo cookies ou bolos integrais, já ajuda também até a otimizar essa energia para o treino, né, para o exercício físico. E quando a gente volta com leites e derivados e o glúten, ou não volta? Volta. Muita não calma, volta. Volta quando o intestino estiver bonitinho, né? Quando o intestino estiver bem cuidado, as fezes já estiverem com uma consistência boa, porque tem 2 extremos que a gente precisa cuidar do intestino. Tanto o intestino preso, né? Que são aquelas fezes mais endurecidas, enfim. Que nesse caso a gente tem que cuidar com água e muito alimento integral, então o germe de trigo, farelo de trigo, principalmente as fibras insolúveis ajudam bastante nesse processo, as folhas e também o outro extremo que é o intestino mais solto, como eu falei. Às vezes a pessoa acredita que o intestino solto é ótimo, né? Eu evacuo 2, 3 vezes no dia, e não é legal. E não é. Pode ser que esse intestino esteja em desbiose. Então, melhorou a função intestinal, a gente já pode começar introduzindo esses alimentos, né, de uma forma sempre observando a resposta do organismo. Muito legal. Agora, minha diretora acabou de me dizer o seguinte, que você vai voltar daqui a pouco. Ah, é? Que a pauta tá muito boa. Né, diretora? Ela volta já, porque estão chegando vários e-mails, várias perguntas. Legal. Então, a gente vai fazer um segundo momento da nossa pauta, respondendo as dúvidas. Bacana. De todo mundo. E eu vou pegar as dúvidas aqui no Twitter também. Podem mandar tudo que vocês quiserem saber a respeito da dieta detox, o que tem a ver aí com essa nossa reeducação alimentar. Ingrid Bigoto está aqui para isso. Já ela volta, mas eu já vou passar para vocês o site de contato, que é o www.oligoflora.com.br. oligoflora.com.br. O telefone 0 operadora 17, onde é 17? São José do Rio Preto. Ah, São José do Rio Preto. Veio de longe. Vem de longe. Que bom, obrigada. Olha. Imagina. 0 operadora 17 3353 1788 3353 1788. Então a gente volta daqui a pouquinho pra gente tirar mais dúvidas. Obrigada, viu? Pelo nosso primeiro momento. Adorei, muito bom.